Vamos embora agora para elevação pélvica. Cara, eu não sei porque ainda acham esse exercício polêmico. Ah, mas tem professor que diz que ele não presta pra nada, e o cara é PhD, não sei o quê. Cara, com estudo manipulado, né? Variáveis manipuladas para chegar a um resultado que o dono do artigo quer, aí fica muito fácil desqualificar qualquer exercício para elevar o exercício que determinado pesquisador prefere, né? Pelo amor de Deus, vamos ser bem sensato aqui, tá? Então, a elevação pélvica é um dos principais exercícios para hipertrofia do glúteo máximo. Se trata de um movimento de extensão de quadril, principal extensor de quadril, glúteo máximo, tá? Há uma participação na articulação do joelho, sim, mas não decorrente de uma ação, né, ativa na articulação do joelho, mas sim pelo movimento que ocorre na articulação do quadril. Então, tira aí a participação do quadríceps da jogada, pelo amor de Deus, tá? Os isquiosurais também fazem a extensão e a hiperextensão de quadril, tá? Logo, de fato, pode haver sim certa participação desse grupo muscular. Não tanto por conta da flexão da articulação do joelho, que coloca esse grupo muscular, os isquiosurais, em um estado de insuficiência ativa, reduzindo a chance da participação desse grupo muscular no exercício de extensão de quadril, que é a elevação pélvica, tá? É a mesma lógica do uso do sapinho, né? A questão da flexão do joelho, é a mesma lógica do levantamento terra, a questão da flexão do joelho, para que se estimule ainda mais o glúteo máximo durante o movimento, beleza? Então, a elevação pélvica em estudos com padrão ouro, tá? Foi mostrado que potencializa mais a hipertrofia do glúteo máximo em comparação com o agachamento, tá? Até porque no agachamento, né, só vai ter uma forte estimulação do glúteo máximo se for um agachamento profundo, ultrapassar os 90 graus de flexão de quadril, porque aí sim, nessa amplitude extrema de flexão de quadril, a depender também da sobrecarga, exigindo uma potente extensão de quadril, o glúteo máximo seja ativado, porque vai alcançar o seu limiar de ativação. Mas se não for profundo, tá, vai ser ínfima ali, não vai ser tão significativa assim a solicitação do glúteo máximo em comparação com o quadríceps, tá? Então não tem como você comparar um exercício multiarticular em que há uma brutal ativação do quadríceps, tá? Vasto medial e lateral principalmente, e comparar a ação do glúteo máximo nisso daí e achar que vai ser potente para a hipertrofia do glúteo máximo em comparação à elevação pélvica. Não tem lógica nenhuma isso daí. Então, se você quer potencializar a ativação do glúteo máximo, elevação pélvica. Você pode utilizar sim o agachamento livre, eu recomendo até que ou você utilizar antes ou depois, você quer ter o critério. Eu geralmente coloco depois da elevação pélvica o agachamento livre, tá? E principalmente numa amplitude de movimento que seja suficiente para a estimulação desse músculo aí específico, ok? Mas eu não coloco o agachamento livre como exercício para glúteo, e sim, uma série para quadríceps, tá? Se for profundo, você pode colocar aí também meia série, ou a depender da profundidade da carga utilizada, uma série para glúteo máximo, mas só em amplitudes grandes de movimento, beleza? Então vamos embora falar na parte prática, da elevação pélvica. Vamos direto ao ponto, tá? Primeiro, eu vou mostrar para vocês o padrão correto de alinhamento para a gente executar a elevação pélvica, e logo em seguida a gente passa para os padrões alterados de alinhamento. Iremos para o padrão correto de movimento e depois para o padrão alterado de movimento, para a gente finalizar, beleza? Então, João, mas você está num banco de elevação pélvica. Cara, a única diferença é da plataforma aqui. Imagina que o teu aluno vai estar no chão, beleza? Primeiro detalhe, tem muito aluno que pode relatar sentir ou quadríceps ou os isquiotibiais, os isquiosurais durante a elevação pélvica. Isso pode estar relacionado ao posicionamento dos pés, ao afastamento dos pés, tá? Em relação ao joelho. O que isso significa? Se o teu aluno colocar o calcanhar muito próximo do glúteo, abaixa mais o outro lá também. Agora, Lau, faz o movimento. Então, supondo que o teu aluno colocou o joelho mais próximo do glúteo e vai
Eu vou até apalpar o quadríceps da Laís, ó. Vai fazendo, Laís. Então, calcanhar mais próximo do glúteo para. E aí, sentiu o glúteo e o quadríceps, enquanto o teu... Sentiu o glúteo e quadríceps junto, né? Não é interessante que o aluno relate estar sentindo um quadríceps. Afinal, é um exercício isolado ali para a articulação do quadril, ou seja, uma estimulação isolada de extensão de quadril. Então, nada interessante o aluno relatar ali a ativação do quadríceps, tá? E a gente vai ver por que já já. Ou colocar o pé muito afastado, vai lá, do glúteo. Câmera, fica focado na Laís. Bota mais pra frente aí no pé. Sobe. Vai. Muitas pessoas também fazem essa variação. Deixam o calcanhar muito afastados, muito distantes do glúteo. Aí, parou, Laís? E aí? Não sentiu o glúteo? Que região da coxa? Qual região do posterior? Então, a própria Laís acabou de relatar que primeiro ela colocou o pé mais próximo do glúteo, não é? Então, sentiu mais quadríceps. Agora ela colocou o calcanhar, o pé muito afastado do glúteo. Relatou não sentir o glúteo, mas sentir mais a região abaixo do glúteo, ou seja, os isquiosurais. Colocando os pés aqui a meio termo agora, Laís faz. Dois, mais duas. Mais uma. Chega. Teu feedback, Laís? Glúteo. Então, só pra galera ficar ciente, a gente combinou isso aqui antes da aula? Sendo bem sincero. Pelo amor de Deus, né, galera? Nem precisa disso. Isso aqui é biomecânica. Então, quando você sabe manipular, você sabe o que é que vai estimular mais ou menos. Então, quanto mais próximo o calcanhar estiver do glúteo, os pés estiverem do glúteo, maior vai ser o quê? Sobe. A flexão. Vai fazendo a flexão e a extensão, não só do quadril, mas da articulação do joelho. Essa maior flexão e extensão da articulação do joelho vai exigir mais do quadríceps durante o movimento. Para. Quanto mais distante os pés estiverem dos glúteos, sobe e desce, vai. Menor será a flexão e extensão do joelho. Isso pode fazer com que os isquiosurais participem mais do movimento, tá? Uma menor flexão do joelho, menor insuficiência ativa, maior chance deles participarem. Já sobe agora com o calcanhar basicamente, ó, foca aqui no pé dela, câmera, com o calcanhar basicamente, ó, embaixo do joelho. A gente fica com o joelho basicamente uns 90 graus de flexão ao final da fase concêntrica, desce e sobe. A gente tem um posicionamento ideal para estimulação do glúteo máximo, sem solicitação severa do quadríceps e com a insuficiência ativa ideal dos isquiosurais, reduzindo a chance desses músculos participarem do movimento aqui da extensão do quadril, que é para o glúteo máximo, beleza? Agora, um outro detalhe de alinhamento. Sobe comigo, câmera. João, eu ouvi dizer que na elevação pélvica a cabeça tem que ficar sempre olhando para frente, ou seja, o aluno tem que ficar sempre com a coluna cervical flexionada e com o queixo para frente, sempre mantendo a cabeça para frente. Laís, vamos lá fazer desse jeito? Fica olhando sempre para frente e vai. Então, prega-se que a cabeça sempre olhando para frente, ela vai ser o quê? Mais benéfica para a estimulação do glúteo máximo pela ativação da linha, tá, profunda anterior do corpo, que tem uma conexão miofacial que vai facilitar a ativação do glúteo máximo. Você sentiu alguma diferença? Fica sentindo desconforto. Você sentiu o quê? Desconforto. Onde? Na cervical. Então, meus queridos, sobe comigo aqui, câmera. Eu vou até chegar mais pertinho. Só que dentro do limite. Então, é pregado que fazer a elevação pélvica com a cabeça sempre olhando para frente, porque o criador disse que só pode fazer dessa forma,
vai ativar mais o glúteo máximo e é um alinhamento melhor. Colocamos aqui uma pessoa que é treinada na musculação, avançada, que faz elevação pélvica com quantos quilos? Mais 150 quilos, mas ela pesa 60 quilos, né? 65, quase 2 vezes e meia o peso dela, né? 2 vezes e meia o peso dela. E a gente, sem carga, ela sentiu desconforto na cervical quando ficou olhando para frente. Olha que interessante. Então, será que essa é realmente a forma mais eficaz e a única que pode ser feita elevação pélvica? Então, se aparecer um aluno para você com um quadro de retificação da coluna cervical, então o aluno tem retificação da coluna cervical, você vai querer que ele continue flexionando, você piorando essa disfunção da cervical do aluno, que pode gerar problema nos discos intervertebrais, pode gerar cefaleia por conta da compressão dos nervos, pode gerar formigamento no membro superior. Será que é interessante mesmo? Será que só existe essa forma de fazer elevação pélvica? Né? Ou você pode pensar um pouco fora da caixa, e é por isso que você está assistindo essa aula agora, e você vai orientar que o teu aluno execute a elevação pélvica, mantendo a cabeça sempre alinhada com o resto da coluna. Ok, Laís? Vamos lá. A gente vai fazer sem carga, depois eu vou colocar a barra. Então, olhando para o teto aí no final e acompanhando devagar. E sobe. 1, 2, mais rápida. 3, já desce. Mais uma. 4, para. Algum desconforto na cabeça? E você percebeu que, durante o movimento, percebeu-se o melhor alinhamento das estruturas. Estou falando aqui no caso da coluna. Então, mantivemos a lordose cervical preservada, a cifose torácica e a lordose lombar, as 3 curvaturas principais, tirando a sacral e a do cóccix, ok? Então, tivemos aí uma execução de movimento em que a coluna se manteve alinhada, e o alinhamento da coluna, de forma geral, é imprescindível. Por quê? Porque dessa forma, as cargas que serão impostas a ela poderão ser corretamente absorvidas pelo disco intervertebral e dissipadas de forma equilibrada entre o disco intervertebral e as vértebras adjacentes, sem que um determinado ponto sofra mais sobrecarga do que outro. Algo que acontece quando a desgraça da coluna não está alinhada, demônio. Tá entendendo? Então, veja bem, eu não estou dizendo que fazer com a cabeça olhando para frente é errado. Eu não falei isso em momento... Falei isso, Luiz? Falei isso em momento algum. Eu mostrei para você as 2 formas em que você pode orientar o posicionamento da cabeça durante a elevação pélvica. E aí você utiliza a que você achar mais coerente dentro da tua metodologia para os teus alunos. Você pode colocar a tua aluna, como eu fiz com a Laís, para ela fazer com 100 quilos, mantendo a cabeça olhando para frente. Pergunta o feedback dela. Na próxima série, manda ela fazer, mantendo a cabeça sempre alinhada durante o movimento, e você vai perguntar o feedback dela. O que é que você achou mais confortável para executar com aquela mesma sobrecarga, na mesma faixa de repetição? Se ela disser que foi com a cabeça olhando para frente, faz com essa porra olhando para frente, velho. Se ela disse que foi com a cabeça sempre alinhada, faz com a cabeça sempre alinhada. Isso é o feeling do treinador, é você também ouvir o feedback do teu aluno, assim você se torna um treinador completo. Então você tem as 2 formas que vai utilizar, você utiliza a que você quiser. Eu utilizo mantendo a cabeça sempre alinhada, porque eu prefiro que a coluna se mantenha sempre alinhada, beleza? Não significa que olhar para frente vai estourar a cabeça do teu aluno, até porque a sobrecarga está muito distante da cabeça. Não estou dizendo que vai acontecer isso, tá? Pode ser que não tenha malefício nenhum pro teu aluno, então é isso que eu estou dizendo. Vai do teu aluno e da tua metodologia como treinador, beleza? Outro detalhe agora sobre elevação pélvica, relacionado agora ao alinhamento, só que dos membros inferiores. O que eu vou fazer rapidamente? Laís, eu vou virar para lá a máquina, sairia rapidinho, não precisa nem cortar a câmera, já deixa assim mesmo. Puxa esse banco aqui para lá e eu vou puxar esse para cá. Puxa para lá. Aí. Foi? Tá bom. Pode sentar de novo. Vamos visualizar. Câmera agora, você consegue pegar de cima aqui os pés dela? Fica aparecendo? Vamos na câmera de lado aqui, a secundária. Marcos, pode vir aqui mais pela frente, tá? João, qual que é o alinhamento
o afastamento, tá? Que o pé do aluno deve ficar durante a execução da elevação pélvica, tá? Meus queridos, isso daqui eu não vou nem dizer, sobe lá isso, e faz assim. Ela sabe o que vai. Sobe e faz assim. E aí? É confortável? Para. Não vou nem deixar a coitada fazer mais, né? E, logicamente, que não é aqui. Vai. Desce e sobe. É confortável, Laís? Ou seja, nem totalmente aberto, nem pés próximos. Qual é o afastamento que a gente pode usar? A câmera, volta aqui. Ou você coloca os pés na largura da pelve do aluno, das espinhas ilíacas aqui. Ou você coloca na largura do deltoide, ou anterior ou medial. Colocou o afastamento entre deltoide ou na largura da pelve. Não precisa nem menos nem mais do que isso. Você vai estar no afastamento ideal para manter o eixo mecânico do membro inferior preservado. Então, melhora a funcionalidade do quadril e do deslizamento da patela na tróclea do fêmur. Tá? Isso é o eixo mecânico do joelho. E aí você vai ter um exercício dentro do alinhamento ideal, respeitando tudo que a gente já viu. E, Laís, os pés, meus queridos, tá? Não deixa totalmente apontado para frente, pode ficar uma ligeira abdução. Vai, Laís, subiu. Foca, né? Câmera, foca nela agora. Vai. 5 repetições. Pode ir mais rápido. 2. E perceba que faz umas 20. 3. Você percebe que durante a execução, câmera frontal agora, você percebe que durante a execução ela mantém o quadril nessa abertura, os joelhos nessa abertura. Por quê? Para manter o eixo mecânico do joelho preservado. A patela da Laís fica basicamente ali apontada, ó, sempre entre o segundo e o terceiro dedo do pé, que é o eixo mecânico do joelho. Ou seja, durante o movimento não ocorre uma adução com rotação interna do quadril. Não fica fazendo esse movimento, o valgo dinâmico, durante a fase excêntrica, que é muito comum, ou mantido durante a fase concêntrica. Então, o quadril na abdução e rotação externa, mantendo o eixo mecânico preservado e se mantém dessa forma do começo ao fim do movimento. Descansa, Laís. E aí, sentiu o glúteo? Tranquilo? Agora, um detalhe, antes da gente partir para a execução com a barra. Eu vou pedir para a Laís aplicar força com a ponta do pé, para fazer 5 repetições, e depois aplicar a força só com o calcanhar. Então, Laís, faz 5 repetições aplicando a força com... Não, você vai subir aplicando a força com o antepé. Imagine que não tem calcanhar, só tem o antepé, a base dos dedos, e vai. 1, desce. Não, mas aí você deixa o calcanhar na placa. 2. Vai. 3. Vamos. Perceba a câmera que ela tá aplicando a força com a ponta do pé. O calcanhar fica até saindo da placa, fica tremendo. Chega. O que é que você sentiu? Instabilidade. Instabilidade. Entre glúteo e quadríceps, o que é que você sentiu mais? Mais ativação do quadríceps quando ela aplicou a força com a ponta do pé. Quando ela aplica a força com a ponta do pé, né? Pelo atrito que é gerado na placa e pela força de reação do solo, dela aplicar a placa para cima nessa diagonal para subir, né? Um vetor resultante será direcionado mais próximo, tá? Mais próximo do quadril, mais afastado do joelho. O que é que isso significa? Que haverá mais torque para a articulação do joelho durante esse movimento, quando você aplica a força com a ponta do pé. Agora, Laís, vamos aplicar a força com o calcanhar. Câmera, dá o máximo de zoom que você puder. Desceu, aplica a força, tira até um pouquinho a ponta do pé da placa, isso, a ponta dos dedos, aplica a força estrita ali com o calcanhar. 2, pode fazer mais rápido. 3, 4, só com o calcanhar na placa. 5, para. E aí? Sentiu mais glúteo? Mais estável, mais instável? Então aí você tem, meu querido e minha querida personal, tá? Diversas estratégias e pontos que você deve observar no teu aluno antes de você, de fato, mandá-lo executar a elevação pélvica com grande sobrecarga.
Primeiro você precisa treinar toda a consciência corporal dele, desse alinhamento e desses ajustes no alinhamento e afastamento de pé e distância e tal, aplicação de força, que deve ser feito antes de você acrescentar muita sobrecarga a esse aluno. Primeiro é a preparação para o movimento, a conscientização do movimento, ele saber o que é que ele vai fazer antes de ser feito com grande sobrecarga, tá? Isso é o intuito dos primeiros mesociclos de um treinamento. Primeiro você prepara o aluno para depois marretar o aluno. Você não marreta o aluno sem o cara saber o que ele vai fazer ou como que ele vai fazer, tá? Então, preparação do movimento antes do movimento com grande sobrecarga, beleza? Ainda não acabamos, ainda tem mais um detalhe para a gente ver a respeito de alinhamento, de execução e alinhamento da coluna. Levanta que eu vou virar de novo esse bendito banco, e aí eu prometo que ele vai ficar só desse alinhamento agora. E câmera, não precisa cortar isso não, tá? Deixa aí, aqui é tudo na lata. Se ficar cortando, os caras vão pensar, eita, ele errou a aula, ele não sabe, né? Aqui é take único, filho, até melhor para edição, fica até mais dinâmico. Então, vamos lá? Câmera, se quiser chegar mais perto, a principal pode vir, viu? Arrastar o tripé para frente, se estiver muito longe. Tá tranquilo? Então vamos lá. Vocês já devem ter visto muitas pessoas executaram a elevação pélvica mantendo o quê? O tronco, né? A cintura escapular e a coluna torácica presa no banco. Mas faz como esse pessoal tá acostumado a fazer. Eita porra, quase aqui ao vivo, pai. Quem sabe cai ao vivo. Isso. Como é que o pessoal deixa... Não, o pessoal não deixa o tronco preso. Vai lá. Eu quero que vocês deem uma olhada, tá? No CREO, o que ela está executando, o que ela está fazendo. Mas o que eu quero que você analise aqui? Perceba que quando ela mantém a cintura escapular, né? Ou seja, a coluna torácica presa contra o banco o tempo inteiro, o movimento que acontece aqui. Câmera, foca aqui na lombada, Laís. Vai executando agora. Você percebe que ocorre uma hiperextensão e uma flexão. Uma hiperextensão da lombar, uma flexão da lombar, junto do movimento do quadril. Isso não significa que o glúteo não vai ser ativado. Ele vai ser ativado, mas haverá participação da lombar no movimento. Ela estará instável, quando ela deve ser uma estrutura de estabilidade, mantida seu alinhamento. Laís, é confortável? Não. O que é que você sentiu? Coluna. Na lombar. As costas doendo. Isso é meio óbvio. Você manter a coluna torácica presa aqui no banco e o aluno ficar descendo e subindo, o movimento, além do quadril, obviamente, que vai estar participando, mas a lombar vai estar hiperestendendo e retificando, hiperestendendo e retificando, hiperestendendo e retificando. Não é nada interessante. Você pode desenvolver algum tipo de patologia na lombar do teu aluno se você fizer essa merda aqui com 100 kg, 150, 200 kg. Imagina a sobrecarga gerada na lombar, mantendo o tronco ali preso e, cara, não tem nem que a gente ficar abordando isso, né? Então o ideal é o quê? Lá aí sobe. O aluno vai manter a escápula em posição neutra, peito estufado, escápula ligeiramente aduzida até uma posição de estabilidade. Relaxa esse ombro. E durante a fase excêntrica, a cintura escapular ela vai deslizar no banco, na descida, e deslizar para cima na subida. Então é para isso que esse banco estofado serve. Para a coluna, a cintura escapular deslizar no banco, permitindo que a coluna se mantenha sempre alinhada. Isso vai permitir que a lombar do teu aluno não se movimente durante a elevação pélvica, durante a extensão e a flexão de quadril, fase concêntrica e fase excêntrica, tá? Então, quando for orientar o teu aluno, cara, cintura escapular deslizando no banco. Se você for ver as máquinas de elevação pélvica, ela tem um apoio para o tronco inteiro. Você percebe que na máquina de elevação pélvica, que tem banco, a coluna fica sempre alinhada. É só o quadril que se movimenta. Por que será, né? Por que será? E tu vai fazer diferente quando vai executar livre, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, aplicando sobrecarga agora, muita sobrecarga, né? Ela não vai nem conseguir mexer essa barra, mas, ó, não vou botar 100 kg pra Laís fazer aqui, que ela treinou o glúteo hoje, inclusive. O intuito é você entender a técnica do movimento e aí sim, você vai progredindo a carga no treino do teu aluno. Vamos falar mais à frente. Então, cintura escapular estabilizada, você pode pedir para o teu aluno ficar numa pegada supinada, um ombro em rotação externa, porque essa rotação externa vai facilitar um melhor alinhamento da cintura escapular, um melhor alinhamento da articulação do ombro quando ela for fazer o movimento. Ou ela segura para um lado mesmo aqui, ó. Segura aqui na frente,
aduz um pouco as escápulas e vai. Abdômen, sobe soltando ar. 1. Desceu, vai. 2. Desceu. 3. Faz 15, Laís. Perceba que a cabeça da Laís está sempre alinhada, acompanhando o movimento da coluna. Perceba aqui que a gente falou lá no início, ó, o calcanhar imediatamente embaixo do joelho, ou seja, no afastamento ideal. Os pés dela estão na largura do deltóide anterior. Laís, fecha mais teu cotovelo, os 2 cotovelos. E fecha as escápulas mais. Aí. Manobra de brace, Laís. Isso. Manobra de brace sempre ativada para garantir de fato que a coluna vai estar inteiramente intacta e alinhada, muito bem estabilizada. Um movimento exclusivo, ó, na articulação do quadril, aplicando a força com o calcanhar. Te deixa a pontinha do pé até, pode deixar até fora da placa, não tem problema nenhum isso, tá? Vai facilitar a aplicação de força no calcanhar, inclusive. Cintura escapular deslizando e parou. E aí? Bem demais? Então, meus queridos, quando for orientar a elevação pélvica para o aluno de vocês, vocês aplicam todos esses detalhes de alinhamento e de execução do parador de movimento. Pode tentar lá, Laís. Foca aqui em mim, câmera. Levanta aí. Qual a estratégia que você pode usar de periodização na elevação pélvica? Tá? Você pode fazer a primeira série com o teu aluno. 25 repetições, tá? Forma de aquecimento. 25 repetições, sem chegar à falha, ela podendo fazer 3 a 5 repetições na reserva, mas parando em 25. Descansou 1 minuto e 45, 2 minutos. Segunda série, 15 repetições, eu já reduziu 10. Então 15 repetições, sobe a sobrecarga. Ela vai fazer as 15 repetições, parando em 15 sem chegar à falha, podendo deixar 1, 2 a 3 repetições na reserva. 2 minutos, 2 minutos e 30. Terceira série, 12 repetições, novamente, progressão de carga. 12 repetições, sem chegar à falha, podendo fazer 13, 14, até máximo 15 repetições. 2 minutos e meio, descanso. Quarta série, que no caso vai ser a 3 de trabalho, que a primeira aquecimento você nem conta como uma série de trabalho mesmo. Então, 10 repetições, progressão de carga, deixando 2, 3 repetições na reserva. 2 minutos e meio, 3 minutos, 8 repetições. Tá? Ou 6 a 8. Última série, máximo de sobrecarga, e aí sim o aluno vai chegar à falha, pode chegar à falha. Por quê? Porque você preparou as menores unidades motoras, tipo 1, tipo 2A. Tipo 2A foi mais exigida ali nas 12ª repetição, 10ª repetição, terceira e quarta série. Na última série, entre 6 a 8 repetições, aí sim você vai dar o fatality final nesse glúteo. Das fibras tipo 2B de alto limiar de ativação, que só serão recrutadas quando a sobrecarga estiver lá em cima, que seja exigido uma contração mais explosiva. Por isso essa ordem de progressão. Você recrutar pela ordem do tamanho das unidades motoras e do tipo de fibra, para você fazer o máximo de fibras possível do mesmo músculo dentro daquelas séries de trabalho, desde a série de aquecimento até a última série, podendo chegar à falha de 6 a 8 repetições máximas, chegando à falha. E essa lógica você pode aplicar para os demais exercícios, não só de glúteo, mas quadríceps, peito, grande dorsal, deltoide, bíceps e tríceps. Testa essa pirâmide crescente, que é a progressão de carga de série a série, na elevação pélvica com o teu aluno. Depois você me conta o que é que ele achou, como é que tá o resultado dele. Essa foi a elevação pélvica, meu cara. Se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Bora pro próximo.